Amém, amém. Vocês estão felizes? Amém. Queria que a gente orasse mais um pouquinho. Pai, nós não sabemos viver sem a Sua presença, Pai. E nós sabemos que existe muito mais, Pai, que o Senhor prometeu fazer nesse lugar. Nós ansiamos, Pai, por ver o Teu toque aqui, Jesus, sarando feridas, curando os enfermos. Não queremos mais ver irmãos tão afligidos por enfermidades aqui em nosso meio, Pai. Queremos ver casas saradas, Senhor. E tudo isso o Senhor prometeu que faria. A Sua palavra diz que obras maiores faríamos em Seu nome. A Sua palavra diz que ao orar pelos enfermos em Seu nome, eles seriam curados. Que pelas Suas pisaduras nós somos sarados. Pai, nós oramos porque ansiamos por muito mais, Jesus. Não queremos ter um sentimento de estarmos satisfeitos com o que o Senhor já fez, com estar satisfeitos com aquilo que o ambiente já nos proporciona, mas nós precisamos ter a plena consciência de que existe mais e que lá fora nada está bem sem Você. Dias de batalhas para muitos aqui, mas basta um toque Seu, Pai, basta uma palavra Sua para tudo ser transformado. Pai, faça dessa noite de festa uma noite também de renovo, uma noite de renovação de votos, de renovar, Pai, a esperança e o anseio daquilo que as palavras que estavam tão vivas até pouco tempo no coração de vários aqui, que hoje podem estar como um pavio fumegando, mas que basta uma centelha incendiada para que essa chama volte a se reacender. Que seja uma noite de restauração e que possamos voltar a um caminho que nos leva a uma busca incessante por uma presença e uma glória muito maior. Assim como cantamos que somos como um homem que, mesmo que encontre um tesouro, qualquer riqueza, nós deixamos tudo aquilo que temos, pois encontramos, Pai, algo muito maior, a Sua presença, a Sua promessa, uma esperança que só se completa com o Senhor pisando num lugar. É o que mais queremos, Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. Amém. Amém. A gente está chegando ao fim de 2024. Estamos no último mês. É um período muito festivo, muito alegre. Esse período nos faz pensar em muitas coisas. O primeiro deles é nos dar ao sentimento do Natal, em olhar para o nascimento de Jesus, mesmo sabendo de toda a questão de ser uma data comercial, mas quando levamos os nossos pensamentos ao nascimento de Jesus, entendendo que esse sacrifício se inicia desde quando Ele decide caminhar com a sua criação, se fazendo carne. É um sentimento que já nos leva a uma reflexão profunda sobre como temos vivido. Pelo menos eu sou assim. Fim de ano é um tempo em que nós muitas vezes analisamos aquilo que vivenciamos no ano
que estamos correndo, pensamos naquilo que queremos para o próximo ano, aquilo que queremos realizar, aquilo que sonhamos, aquilo que o Senhor requer de nós, revemos as palavras. E tem dias que eu tenho sido muito reflexivo sobre isso. Dias de relembrar muitas palavras. Não só as que vieram no ano anterior, mas tudo aquilo que nos trouxe até aqui. Justamente com aquele sentimento que a palavra diz de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, nos sustentou o Senhor. Ele é a nossa pedra de ajuda, a nossa rocha que sustenta. Mas com esse sentimento me vieram muitos pensamentos sobre nós chegamos de fato ao lugar que Ele quer que estejamos. De todas as promessas que vivenciamos nesses últimos anos, estamos vivendo o cumprimento daquilo que Ele nos prometeu? É um pouco disso que eu queria falar com vocês nessa noite, porque eu sei que esse é um período em que muitos aqui têm pensado nisso, têm olhado para tudo aquilo que o Senhor prometeu e se perguntado: Pai, o que eu preciso fazer para que se cumpra tudo aquilo que o Senhor falou sobre nós? É sobre esse sentimento que eu queria compartilhar conosco, porque eu, em oração, sentia muito forte o Senhor renovando casas aqui, com um anseio pela presença. Aquele sentimento que muitos falaram por muitas vezes aqui, senti um cheirinho da dinâmica. Não, com algo que, um sentimento daquelas casas, sabendo que o marido, quando estava retornando do lugar de oração, estava trazendo algo do Senhor, como óleo fresco que fazia com que a casa ficasse toda perfumada. Em que os filhos, ao chegarem na casa, os pais percebiam que algo diferente estava acontecendo, porque aquele jovem tinha gastado a semana em oração, madrugadas após madrugadas, na presença do Senhor, cultivando um óleo precioso. E esse sentimento eu sinto que o Senhor vai gerar em muitas casas aqui, porque está me tomando também. Vamos ler a palavra. 1 Crônicas, capítulo 15, versículos de 11 a 16. Eu peço que em toda a palavra você esteja com seu coração direcionado à voz do Senhor. Pedindo a Ele: Pai, cumpra em nós, encontra-nos fiéis aqui. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo de 11 a 16, uma passagem muito conhecida, que a gente inclusive já abordou vários aspectos dela aqui, e eu queria falar um específico. A palavra diz assim: Em seguida, Davi convocou os sacerdotes Zadok e Abiatar, os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e lhes exortou: Vós sois os líderes e chefes das famílias levitas. Santificai-vos, portanto, vós e vossos irmãos, para que possais trazer a arca de Yahweh, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Devido ao fato de não teres conduzido a arca pela primeira vez, a ira de Yahweh, o nosso Deus, causou grande destruição entre nós. Infelizmente, não o tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Então os sacerdotes e os levitas se consagraram, santificando-se assim para transportar a arca de Yahweh, o Senhor Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, tudo de acordo com o que Moisés havia determinado, em conformidade com a palavra do Senhor. Davi também ordenou os chefes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar melodias alegres acompanhados por instrumentos musicais, as liras, harpas e símbolos sonoros. Sendo assim, os levitas
escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, filho de Berequias, parentes deles, e também Aetã, filho de Cuxaías, dentre os descendentes de Merari e seus parentes. Vamos ler até aqui por enquanto. Essa passagem, ela vem de um contexto de que a arca havia de ser transportada para a cidade de Davi. E o que acontece, gente, antes disso aqui? Ao transportarem a arca sem consultar ao Senhor de como deveria ser feito, e principalmente ao não levar em consideração todas as ordenanças do Senhor, que era determinado pela lei de Moisés ali, sobre como deveria ser transportada a arca, o que acontece, gente? Um acidente no meio do caminho acontece, em que a arca vai cair do carro de bois, e de repente, quem usar, estende sua mão para segurar aquela arca, e é fulminado. A forma do transporte não era como Deus queria que fosse feito. A condução da presença, ela não foi da forma em que o Senhor determinou para que o povo conduzisse naquele momento. E com isso, eles estavam vivendo um grande tempo de abalo. E aquela arca, ela para num lugar antes de ir para a cidade de Davi, por um pleno temor que tomou eles, que a gente já falou tanto dessa casa. É uma casa que é usada de exemplo para todos os nossos estudos de casa em casa sobre o cultivo da presença, que é a casa de Obed-Edom. A casa de Obed-Edom, que cultiva a presença, guarda a presença, e ela começa a viver uma abundância espiritual ali, algo que é um avivamento naquele lar, que impacta a cidade de Davi. Faz com que aquele testemunho chegue aos ouvidos daquela cidade, e que aquela casa estava cultivando da maneira correta, todos ao redor da presença, e ela estava prosperando de uma forma fantástica, em abundância do Espírito, na presença do Senhor. E algo estava sendo transformado ali. Daquele dia, Davi, ele olha com ainda mais temor e fala: nós precisamos zelar por aquilo que o Senhor nos confiou aqui. O zelo pela presença e o temor tomou conta de Davi. Versículo 1 do capítulo 15, ele vai falar assim: o rei Davi construiu para si um palácio com edifícios e casas na cidade de Davi. E ele preparou um lugar especial para receber a arca de Deus, e ergueu uma tenda para abrigá-la. Então determinou Davi: ninguém deve conduzir a arca de Deus, senão exclusivamente os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para o servirem para sempre. Ele, com aquele temor, ele prepara um lugar para abrigar a presença do Senhor, para que todos, assim como aquela casa fazia, pudessem ao redor da presença cultivar aquele ambiente de glória, e que toda a cidade ela fosse santificada, ela provasse de algo muito mais poderoso a partir de um lugar em que era cultivada com plena obediência, zelo e temor, aquilo que simbolizava a presença de Deus. Então, se não houver zelo pela presença e um pleno temor e uma obediência fiel àquilo que o Senhor requer, não tem como cuidar e cultivar da presença. Se nós não carregarmos conosco esse zelo, esse temor em saber que há uma forma correta de se conduzir o lugar da presença, não conseguiremos. Não é de qualquer jeito, não é da nossa própria forma, não é no nosso próprio achismo. Existe um modelo, existe uma forma que o Senhor conduziu o povo. Existe um povo separado para isso, existe um lugar preparado para isso. Mas acima de tudo, existe um coração que Ele requer para que consigamos fazer isso. Sem esse coração não adianta nada. E muitas das vezes o que mais perdemos é esse coração. Porque se não tivermos o coração no lugar correto, iremos
nós vamos achar que podemos carregar a presença da nossa maneira, no caminho mais fácil, sem sacrifício, sem uma obediência radical, sem surpreender o Senhor com o nosso coração rasgado. Vamos tentar transportar a presença através de coisas mais fáceis, através de carros de bois. Vamos achar suportes para isso, mas não vai adiantar. Porque ele requer uma forma exata de conduzir esse lugar. É uma obediência, é um coração quebrantado, é uma vida de santidade. Eu não estou falando aqui das coisas específicas da lei, eu sei que vocês estão me entendendo. Mas é o que ele estava requerendo do povo. E a partir desse zelo, a partir desse temor, ele prepara um lugar. E quando ele percebe que ele errou, ele olha para o lugar que está conduzindo da maneira correta e decide voltar ao caminho e corrigir os passos e fazer exatamente aquilo que o Senhor ordenou, para que a presença chegue no lugar que ele foi destinado ali, a arca chegue ao lugar preparado, e ali eles possam cultivar e uma cidade inteira ser tocada. Muitas vezes será necessário darmos alguns passos de volta, retornar ao caminho, rever aquilo que deixamos de fazer ao longo do período, para poder carregar a presença da maneira correta. E esse sentimento que toma Davi aqui. Precisamos voltar ao caminho, pois não conduzimos da forma que ele nos ordenou. E agora é hora de voltar. E colocaremos a arca nos nossos ombros, através das varas. Custando tudo. Mas nós traremos ao lugar correto. Esse é o sentimento dele. Não fala aqui? Carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros. Carregar a presença e estar num lugar onde o Senhor falou, eu vou tocar, estabelecer a minha presença, vai requerer suportar o peso sobre os nossos ombros. A responsabilidade, ela é nossa. Muitas vezes vai pesar, mas é por amor a Ele. E o melhor de tudo é que a gente não está sozinho. Existe um povo separado para isso. E quanto mais sacerdotes se levantarem para isso, preparados, menor será o peso. E mais rápido chegaremos ao lugar. Ele fala de um povo separado para a presença. A partir desse zelo e temor que Davi reestabelece com o seu povo, ele convoca quem? Na primeira passagem que a gente leu ali, sem tocar agora no 1 e 2 do 15, do 11 ao 16, ele chama, logo em seguida ele fala, eu convoquei os sacerdotes, Zadok e Abiatar e os levitas. Ele chama os levitas, que no versículo 2 do 15 ele fala, o próprio Senhor os elegeu para isso, um povo convocado pelo Senhor para carregar e guardar a presença, um povo convocado por Deus para que eles tivessem essa função justamente de cultivar a presença, carregar a presença, zelar por isso, zelar por como estava sendo conduzido, o cuidado com a arca. Só que aí você pode falar, tá pastor, mas e aí? Como nós nos encaixamos nisso? A grande verdade é que
quando olhamos para o sacerdócio levítico, hoje aqui na palavra, entendemos os seus princípios, nós precisamos carregar tudo aquilo que eles tinham como obediência ao Senhor e fidelidade, mas entender que nós, não como levitas, nós somos hoje um sacerdócio em que ele, em sua palavra, diz em 1 Pedro 2,9, vós sois sacerdócio real, um sacerdócio de todos os santos, em que todos são comissionados para carregar a presença. Então a função que antes era de um povo seleto, de uma tribo, hoje é nossa. Minha, sua, dos seus irmãos que estão aí do seu lado. Não mais um povo ali no meio de Israel, separado para cuidar disso, mas esse zelo, temor e esse anseio, essa obediência radical, ela recai hoje sobre os nossos ombros. Então quem é que tem que carregar a arca sobre as varas nos ombros? Eu e você. Nós. Vamos ler 1 Pedro. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, que eu quero ler com você, para que isso fique claro. Vamos ler a partir do 1, capítulo 2, versículo 1 em diante. Ele vai falar assim: portanto, livrando-vos de toda malignidade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência, desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Porquanto, assim está registrado na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança, jamais será envergonhado. Assim sendo, para vós, os que crerdes nela, ela é preciosa, mas para os que não creram, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se principal pedra angular. E a pedra de tropeço, a rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra por serem desobedientes. Todavia, para isso também foram destinados. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quem deve zelar pela presença? Nós. Quem são os sacerdotes, então, que têm esse comissionamento diário? Somos nós. Não dá, então, para viver uma vida achando que está tudo bem, de qualquer forma, sendo que um dia provamos que o Senhor é bom, provamos de sua presença, vimos o toque dele, e ele falou para nós: existe mais, e eu quero estabelecer a minha presença. Tem como a gente então não zelar por isso com pleno temor, e não decidir mais carregar isso em nossos ombros? Tem? O sacrifício aqui, ele é voluntário. Está falando aqui, oferecendo sacrifícios agradáveis ao Senhor por intermédio de Cristo Jesus. Nós somos o sacrifício vivo, meu irmão. Nós precisamos, assim como o apóstolo Paulo, entender o que é ser um sacrifício vivo, quando ele mesmo vira e fala para o seu amado filho: eu estou hoje me dando como uma oferta de libação. Ou seja, nós precisamos gastar a nossa vida para que se cumpra aquilo que ele prometeu. Viver fora disso é viver justamente fora do propósito do Senhor. Está fazendo sentido?
Então a pergunta para nós é: existe vida para nós, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva dele, para anunciar as suas verdades, sem ser cumprir o seu propósito? Existe? Existe um outro caminho? Não existe, cara. Podemos tentar seguir isso da nossa maneira, mas o resultado está ali. Foi a caminhada através dos carros de boi, cara. E a falta de zelo pela presença, ela é fatal. O que mais precisamos aprender aqui é que esse zelo pela presença fez com que a arca caísse dentro de uma casa. E a partir dessa casa muitas coisas fossem ressignificadas para um rei que deveria zelar por aquilo. Para que da forma correta isso fosse conduzido para uma cidade, até que depois ela volte para outras casas. A palavra vai dizer que ele estabeleceu um palácio e várias casas. E a gente vai ver o que acontece depois aqui. Então o que ele requer desse povo escolhido, gente? Então quando a gente falar sobre tudo aquilo que ele está requerendo dos levitas aqui, nós entendemos um sacerdócio coletivo de todos os santos, nós. Quando ele vira e fala assim: lhes exortou, no versículo 12 do capítulo 15, lá em 1 Crônicas, pode manter aberto: vós sois os líderes e chefes das famílias levitas, então santificai-vos, portanto, vós e vossos irmãos, para que possais trazer a arca do Senhor ao lugar que lhe preparei. Não tem como conduzirmos um lugar com anseio pela presença sem santidade ao Senhor, sem consagração. E isso o próprio Senhor está requerendo primeiramente dos chefes de família, homens, pais, chefes de família que estão aqui. Isso é fundamental para que nós possamos conduzir aquilo que o Senhor nos comissionou. Se não existe consagração em nossas vidas, nós não iremos conseguir. Se nós não formos os primeiros a entender sobre santificar as nossas vidas, consagração, sobre uma vida de santidade, não adianta requerer que o coletivo aqui viva isso e que a nossa casa venha provar de algo surpreendente do Senhor. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Não adianta. E aí eu me lembro de muitas coisas que nós fizemos aqui, nós mesmos, decidindo viver uma vida de maior consagração pela presença. Muitas vezes a gente fala assim: cara, nós vimos aquilo, nós vimos isso. Chega da gente só relembrar as histórias. Chega da gente olhar para as histórias dos avivamentos e só relembrar isso e reviver alguns feitos do Senhor no passado. É hora da gente entender aquilo que o Senhor está requerendo de nós para provarmos e vermos hoje na manifestação da presença dEle. O que Ele está falando para a gente hoje aqui é: santifiquem-se e voltem a uma vida de consagração radical. Se vocês querem provar algo, não dá para a gente viver da mesma maneira. Ou só eu que estou vendo o intensificar das batalhas aqui sobre nossas casas? Não é possível, levanta a mão se você também está vendo. Diário. Está intensificando muito. Uma batalha na cidade, nos céus da cidade, está carregado. Nós estamos vendo coisas avançando e o Senhor está requerendo de nós um posicionamento. Mas para que nós consigamos cumprir essa caminhada e retornar a esse lugar, não adianta fazer isso sem santidade, cara.
E lembra de uma coisa, santidade, ela vai muito além do que a gente imagina, e a gente lembra disso aqui quando confessamos os nossos pecados. Santidade não se trata somente da imoralidade sexual, somente de pecados que nós consideramos pecados extremamente graves, ela vem bem antes disso aí. É sobre fugir, rejeitar o inimigo, fugir da aparência do mal, tudo aquilo que é duvidoso, todas as práticas que nos tiram do lugar da presença. Quebramos a nossa santidade quando muitas vezes nós trocamos a presença do Senhor por aquilo que nos satisfaz no dia a dia, mesmo sendo lícito, porque não entendemos o quanto Ele é santo e estabelecemos outros prazeres maiores do que o Senhor, e o nosso olhar vai sendo roubado. E o Senhor requer de nós essa consagração, e a primeira coisa que Ele fala aqui é: chefes de família, santificai-vos, vós e vossos irmãos. A responsabilidade é nossa. Por isso que eu falei aqui, são dias de renovação de votos, cara. Quão profundo nós podemos ir, e quão longos os nossos cabelos chegarão. A mensagem sobre o nazireado nunca foi tão atacada como nos últimos dias. Ser nazireu não é ser parte de uma elite não, cara. Até porque a única cabeça que o nazireu se satisfaz em ver numa bandeja é a sua própria. É ver ele mesmo morrendo para si. O principal requisito para que a gente entenda que é ser alguém separado em santidade ao Senhor é entender as bem-aventuranças ali, e já começa com: seja pobre de espírito, seja manso, seja humilde. É lembrar como que ele andava, e ele, de tudo que ele poderia falar, ele fala: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Ser separado ao Senhor é entender essas características e falar: eu não posso caminhar menos do que isso. Mas é um manifesto para que a gente possa viver o cumprimento da glória de Deus tocando um lugar. Então há uma responsabilidade sobre nós, pais, chefes de família. Não terceirize essa responsabilidade. Não terceirize essa responsabilidade. Não deixe nada tirar os seus olhos de um lugar de consagração, cara. Se o Senhor está te chamando para ir mais fundo, com uma obediência mais radical a Ele, vai. Sua casa vai provar de algo muito maior. Casas e famílias consagradas. E ele fala no 14: então os sacerdotes e os levitas se consagraram, santificando, assim para transportar a arca do Senhor. E aí, antes disso, ele vai falar um pouco aqui, ó. Ele fala: infelizmente, nós não tínhamos consultado sobre como proceder corretamente. Lembra quando eu falei que nós estamos num período de analisar muitas coisas sobre o nosso ano, sobre as nossas vidas? Talvez esse seja um sentimento importante para a gente. Como conduzimos aquilo que o Senhor nos prometeu nesse último ano? Como temos conduzido as nossas vidas para que se cumpra tudo aquilo que está desenhado naquele corredor? Para que se cumpra tudo aquilo que Ele nos prometeu desde o início disso aqui? Para que se cumpra aquilo que Ele prometeu desde quando a cidade é chamada de Vitória do Espírito Santo? Para que se cumpram todas as curas. Sabe, eu não sei você, mas não dá para a gente viver dessa forma, olhando para o nosso irmão necessitando de cura, e a nossa oração ela ainda não consegue
romper um lugar. Porque ainda podemos ir mais fundo. Porque lembra de Atos? A gente não vai ver na Bíblia falando sobre um dom de espírito, falando de sombra curando. Não vai ver na Bíblia falando sobre dons específicos nessa forma. Falar sobre dons de cura. Só que em Atos o ambiente era tão tomado pela presença, havia ali uma manifestação tão viva do Senhor, que a partir disso até a sombra curava. Então é sobre esse ambiente que nós precisamos zelar. É esse temor que precisa voltar. Não mais para fazer do mesmo modelo como fazíamos, mas entender, o nosso coração um dia foi tão rasgado que ele decidiu abrir uma fenda aqui no meio e derramar as suas gotas para que provássemos aquilo que ele iria fazer. Foi através de um coração, cara. Um anseio. Um anseio. Hoje eu cheguei aqui e eu não consegui não me derramar em lágrimas quando eu encontro, cadê o Paulo? O Paulo está aí ainda? Eu encontro eu e Dani no corredor ali com o Paulo, e o Paulo parado ali exatamente nessa porta que divide aqui o nosso corredor, falando, eu estou travado, eu não estou conseguindo andar. E o sentimento que veio no nosso coração é: Pai, nós não queremos ver o seu filho num ambiente de liberdade, de adoração, sem conseguir transitar nesse ambiente, cara. Se isso não nos toca, precisamos rever o nosso coração. Se não nos toca ver os nossos irmãos passando por enfermidades que já estão consumindo suas forças, nós precisamos rever o nosso coração, porque perdemos aquele temor e aquele anseio que fazia com que gastássemos as nossas madrugadas orando: Pai, pode ser hoje que o Senhor vai pisar aqui. E tudo isso precisa ser unido por um povo que anseia por voltar a esse lugar. Sacerdotes que falem ali: vamos juntar em consagração, e se necessário for, a gente vai carregar a arca nos nossos ombros, nessas varas. Mas em todo momento vai ter com a gente um povo cantando canções de júbilo, com harpas, liras, símbolos sonoros. Cara, foi nesse período que nós mais vimos canções sendo formadas aqui. Porque nesse ambiente, cara, que Ele habita, a palavra de Deus fala, Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Se queremos ver a habitação do Senhor, é necessário que os sacerdotes se levantem em obediência radical, suportando esse lugar, o peso pela presença, mas que a adoração poderosa, ela esteja junto, em júbilo, caminhando no mesmo passo, declarando que Ele é bom, que Ele é grande, que Ele é majestoso. Então é tempo de talvez a gente até rever as nossas canções de novo. Pois um dia cantamos sobre aquela velha tenda e fomos tomados aqui no ambiente. E o que mais queremos é que esse sentimento tome conta de cada um aqui. Uma adoração incessante e poderosa pela presença. Assim eles foram estabelecidos para voltar a um lugar. Veja o versículo 25 do capítulo 15. Assim, com grande celebração, Davi, todas as autoridades do povo de Israel
E os líderes dos batalhões de 1.000 homens partiram em busca da Arca da Aliança de Yahweh, que permanecia na casa de Obed-edom. Em louvor a Deus, que havia poupado e ajudado os levitas que faziam o transporte da Arca da Aliança, eles sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros ao Senhor. Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e Quenaias, líder dos músicos. Davi vestia também o éfode, o colete sacerdotal de linho. E toda a nação de Israel acompanhou a arca da aliança, com grande júbilo e brados de alegria, ao som de trombetas, cornetas e símbolos, ao toque de liras e harpas. Todo o povo formando um exército, louvando ao Senhor, cantando com júbilo, oferecendo sacrifícios a Ele, vestido com vestes de linho fino. E aí fala de um sacerdócio santo, puro, real, se apresentando a Ele da melhor maneira, para buscar de volta a presença da cidade, que estava estabelecida numa casa. E você vê que interessante é que tudo isso, essa grandiosidade, olha que interessante, tinha um exército de 1.000 homens, tinha todos esses aparatos sacerdotais, eles estavam cantando com júbilo, mas em uma simples casa a presença já estava sendo cultivada, ou seja, havia um coração ali que era um modelo. E o que o Senhor mais estava querendo ensinar para eles ali era isso. A partir desse coração, vocês podem estabelecer a presença na cidade de Davi. A partir de uma casa em que o centro dela é a presença, em que o óleo é cultivado diariamente, vocês podem ver uma cidade sendo edificada. Que a partir de um lar que anseia pelo toque do Senhor, vocês verão o cumprimento daquilo que eu prometi. E sempre foi assim que começou aqui. Tudo começou em casas com pessoas sedentas, com corações rasgados, que se juntavam num lugar como brasas vivas para que Ele viesse tocar a cidade. Sempre foi assim. Tem um ponto interessante nessa passagem aqui no versículo 29 aqui. Quando a arca da aliança de Yahweh entrou na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, contemplava toda essa movimentação de uma janela. E aconteceu que, ao ver Davi dançando e celebrando, ela rejeitou a maneira extravagante do rei comemorar. Num ambiente em que muitos estão celebrando com júbilo e zelando pela presença, oferecendo sacrifícios e uma obediência radical ao Senhor, sempre haverão aqueles que estão na janela, rejeitando a presença e zombando daquilo que os que anseiam pela presença estão fazendo. A diferença que nós temos que entender é onde nós estamos nesse cenário. Estamos no meio de uma janela, rejeitando aqueles que anseiam pela presença, ou nós estamos jubilando no caminho de volta para buscar a presença do Senhor e o cumprimento de tudo aquilo que Ele fez. Há um lugar preparado para nós. O que vai definir isso aqui é justamente o coração lá do início. É o zelo e o temor pela presença. Se nós perdermos esse zelo e esse temor, o que está reservado para nós é uma janela. É ver a chuva através de uma janela. É ver a celebração através de uma janela. É um sentimento de desprezo. É o que tem tomado mais da metade da igreja brasileira hoje, se não fosse a maioria.
um sentimento de desprezo pelas palavras que já foram profetizadas pelo Brasil anos e anos e anos. Por quê? Porque o zelo pela presença sumiu. Porque muitas coisas tomaram um olhar. Porque deixaram de buscar um lugar em que era de santidade, era de consagração. Deixaram de estabelecer um sacerdócio real, e o que ficou reservado foi uma janela de crítica, de rejeição, de zombaria. E cabe a nós hoje decidir: eu não me importo com qualquer crítica, mas eu vou exultar ao Senhor da forma com que Ele merece, de maneira extravagante, pois a presença dEle está estabelecida em nosso meio. Pois foi Ele que prometeu que a cidade seria santificada. Pois foi Ele que prometeu que o lugar provaria de uma presença muito maior, se nós cumpríssemos aquele que ordenou. Então eu vou deixar de adorá-lo de maneira extravagante por causa de alguém que está numa janela só criticando? A igreja brasileira tem que entender que esse lugar da janela é fatal. Não adianta clamar por uma chuva da janela. Não adianta achar que as coisas vão acontecer sem carregar a arca no meio dos ombros. Não adianta achar que sem sacrifício nós vamos ver a presença do Senhor. O que mais me dá um nervoso hoje é olhar para isso e falar: ai, a mensagem está voltada muito para sacrifício, a mensagem do Nazireu leva muito para radicalidade. Cara, o convite de Jesus foi: se aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A cruz dói, ela é pesada, não é fácil, mas a resposta é gloriosa, porque ela é o caminho que nos leva ao Pai. Então, como vamos viver o cumprimento dele sem um sacrifício radical? Pode ser mais pesado hoje para aqueles que, como 1 Pedro 2,9 está falando ali, aqueles que ainda estão tomando um leite espiritual. Mas o convite aqui está falando aqui primeiro, chefes de família, a responsabilidade está com vocês. Vocês não são mais crianças, não. Homens, casas maduras. A gente terceiriza muito para essa geração mais jovem, sendo que havia uma sabedoria enorme nos profetas bíblicos, que eles sabiam que nada aconteceria que sem duas gerações convertidas ali por um só propósito. Os profetas sempre falaram de pais e filhos trabalhando juntos. Os profetas sempre falaram de duas gerações proféticas caminhando juntos. Olha Elias e Eliseu. Olha a palavra de Malaquias, de pais e filhos. Olha as palavras de Joel. Olha Jeremias, quando ele fala dos recabitas. Até quando olhamos para a mensagem do arrependimento, precisamos entender isso. Não é sobre uma geração só arrependida. Neemias, ele se dobrava de joelho e ele falava assim: me perdoa, porque eu e a casa dos meus pais, nós pecamos e não guardamos os seus mandamentos. Então a responsabilidade é nossa. Quando pararmos de terceirizar a responsabilidade, cara, a gente vai ver algo poderoso acontecendo aqui. E na sua casa também. Porque ali tinha um homem que poderia terceirizar a responsabilidade. Obed-Edom poderia talvez dizer: não, vai ficar isso aqui não, o cara morreu ali agora. Ele assume a responsabilidade e fala assim: deixa que eu cuido. Porque eu vou zelar por isso aqui mais do que minha própria vida, cara. É a presença do Senhor, velho. É a presença do Senhor. Sem ela a gente não consegue viver. Eu não sei você, mas eu não vou conseguir viver os próximos anos sabendo que Jesus quer pisar aqui e talvez eu não esteja respondendo da maneira que Ele merece. Eu não consigo viver assim.
que eu mais tenho orado nesses dias é: Pai, o que o Senhor quer de mim? Porque o que eu mais quero é ver a sua presença tocar esse lugar. Para ver o Paulo e o meu pai falarem que o Parkinson já não existe mais, cara. Para ver o Jeff falar que a Pamela foi curada. Para ver as esposas grávidas aqui daqueles bebezinhos que os médicos falaram que era impossível. Para ver casas de avivamento nascendo nesse lugar, de que um ambiente estava totalmente quebrado. Para ver o seu Rainer levantar daquela cadeirinha ali. Nós podemos muito bem nos contentar que um dia seu Paulo andou aqui e foi às águas batismais, mas, cara, por que não a partir disso? Falar começou com ele, mas tem mais para vir. Você está entendendo? Você está mesmo satisfeito com as histórias que nós vivemos nos últimos anos? Eu não estou. Porque eu não vi o Senhor cumprir aquilo que Ele falou. Ele só começou a fazer uma boa obra. E o caminho da torre é esse mesmo. E exatamente nesse momento o Senhor está falando: só voltem um pouquinho. Só voltem um pouquinho, vai de novo. Mas se preparem da maneira mais correta agora. Chamem os chefes de família. Chamem uma consagração. Que eles se consagrem, possam ir mais fundo. Ah, Jesus, só o seu Espírito para fazer. Só quero concluir algo aqui para você entender. Porque isso vai fazer a gente compreender que é um fluxo contínuo. Eles trouxeram, pois, a arca da aliança de Yahweh, versículo 1 do capítulo 16. E depositaram na tenda de Davi, que lhe havia especialmente preparado. E ofereceram holocaustos, sacrifícios de animais, que eram totalmente queimados, bem como ofertas de paz, comunhão diante de Deus. Depois que terminaram de oferecer holocaustos e sacrifícios pacíficos, o rei Davi abençoou todo o povo em nome do Senhor. A presença estabelecida num lugar, irradiando para todo o povo. As casas começando a provar de algo. E aí existe algo aqui, que para mim é uma chave para nós, para esse tempo. Vai no versículo 37, a gente vai ler o 37, 38, 39 e o 43. Olha isso. Então Davi deixou Asaf e seus parentes perante a arca da aliança de Yahweh, com o objetivo de ali ministrarem regularmente em conformidade com as devidas prescrições para cada dia. Também determinou que Obed-Edom e seus 68 parentes cooperassem na ministração. Obed-Edom, filho de Jedutum, e também Oza, serviram como porteiros. Davi ordenou que o sacerdote Zadok e seus parentes também servissem diante do tabernáculo do Senhor, a habitação de Yahweh nas colinas de Gibeon. Então todo o povo partiu para cada um para sua residência, e Davi também foi para casa, a fim de abençoar
e passar algum tempo com a sua família. Aquilo que começou cultivado da maneira correta numa casa, irradia para uma cidade, mas volta para ser cultivado em várias casas. Eu vou falar de novo aqui. Começa na casa de Obed-Edom. A casa de Obed-Edom estabelece um modelo. Esse modelo faz com que a arca seja levada ao lugar preparado. A cidade inteira começa a provar da presença e sendo abençoada por aquilo que está sendo cultivado. Só que aí os parentes e os familiares de Obed-Edom, de Zadok, eles também são abençoados, podendo servir diante da presença. E a palavra vai falar que cada um volta para a sua casa a fim de abençoá-la. É um fluxo. E nós muitas vezes estamos parando esse fluxo, tentando equilibrar essas balanças da maneira errada às vezes. A gente às vezes vai muito mais fundo aqui, esquece de zelar com um ambiente na nossa casa. Mas o Senhor está querendo um fluxo. Ele está falando: ei, eu quero primeiro que você faça o seu quarto incendiar. Vem unindo com um coletivo de vários quartos incendiados aqui. Depois volta para sua casa e seus outros parentes também conhecerem esse poder e essa glória. E esse fluxo contínuo faz com que casas de glória venham sustentar uma realidade de um avivamento que toca uma cidade. O Senhor está nos mostrando que é possível equilibrar essa balança sem deixar a nossa radicalidade. Ele está falando: voltem a um lugar, cara. Não foi assim que começou. E aí quando eu li isso aqui, eu comecei a lembrar de algumas coisas. Antes do dia 16 de fevereiro, eu lembro que várias mensagens sobre casas sendo tocadas eram mandadas no nosso grupo. Quem lembra aqui, literalmente, da mensagem da Mari, chamando o pastor Denis, falando assim: vem para casa que Jesus está aqui. Depois disso acontece tudo aqui também. Um domingo anterior ao que aconteceu aqui no dia 16 de fevereiro, eu tinha ligado para os meus pais chorando. Eu falei assim: gotas de chuva caíram na sala da minha casa, eu não estou ficando doido. E aí naquele momento todo mundo assim: cara, como assim? De repente a gente vê isso acontecendo aqui no meio. Sempre foi sobre casas provando de uma glória maior, para que no coletivo nós pudéssemos cultivar isso. Mas o fim tem que ser a casa sendo cultivada nesse ambiente, cara. É um fluxo. O que o Senhor quer de nós é que nós, como famílias, estejamos com o nosso coração totalmente voltado ao cumprimento das promessas aqui. Eu não sei você, mas eu estou ansiando por ver a minha casa novamente provar desse ambiente, cara. Por favor, não se distraia. Não se distraia nesse momento, feche seus olhos. Feche seus olhos, porque nós já vimos aqui casas provando de algo muito maior. E nós vimos aqui esposas falarem assim: o meu marido não é mais o mesmo depois que ele viu a presença naquele lugar. Os meus filhos não são mais os mesmos depois que eles rasgaram seus corações buscando por santidade no ambiente da presença. Hoje é noite de renovação de votos e um compromisso com o Senhor. Hoje é uma noite que o Senhor irá nos relembrar de quão profundo nós já fomos um dia. E como Ele está com saudade dessa devoção. Eu queria que você começasse a orar junto comigo. Porque essa oração precisa ser nossa, coletiva.
Há uma glória maior. Há uma promessa. Ele disse que faria algo. Um dia nós fomos totalmente tocados aqui, marcados pelo Senhor. E não tem como mais voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Um dia essa presença, ela marcou o nosso coração, cara. Casas aqui provaram de algo muito poderoso. Não tem como voltar a viver a normalidade depois disso. Ele já olhou para nós e nos confiou esse cuidado. Se você quiser vir aqui se lançar junto aos irmãos aqui, cara, eu te convido a vir aqui e rasgar o seu coração, porque hoje à noite é sobre isso. Aqueles que anseiam pela presença, cara, que não querem viver mais uma normalidade falsa, mas que assim como esse povo na palavra foram separados para a presença, cara, vem aqui, se ajoelhe conosco. Existem chefes de família que o Senhor está requerendo aqui responsabilidade, cara. Vocês já queimaram muito por Jesus um dia. Suas lágrimas não podem cessar mais não. Vem. Pai, nós não sabemos viver sem a sua presença, Jesus. Começa em nós aqui, Pai. Quero compartilhar algo. Às 11h30 da manhã, eu escrevi um texto para alguns, lançando uma convocação, abrindo meu coração, na verdade. E logo depois de mandar, meu filho caiu, trincou o osso. Eu via logo que era um ataque. Eu vi logo que o inimigo ficou enfurecido por essa mensagem. Eu quero ler para vocês. Quero aqui compartilhar meu coração, e não escrevo como um pastor, mas como um amigo. Em 2023 tivemos a maior experiência coletiva da presença de Deus nas nossas vidas. Mais do que milagres, mais do que anjos, confrontos e vitórias em batalhas espirituais, livramento de sequestro e muitos sinais e maravilhas. Provamos da cabode, provamos da glória de Deus, que se assentou aqui durante
alguns meses nesse lugar físico. Mesmo eu lidando com o projeto profissional mais complexo da minha vida, cansado, eu chegava por aquelas portas exausto, mas todo dia diante da glória de Deus, tudo mudava dentro de mim, todo o cansaço ia embora. Saíamos completamente renovados e com o coração plenamente abastecido no Senhor. Naquele dia perdemos a fome, era mais do que jejuar. Havia dias simplesmente que esquecíamos de comer. A fome e a sede era intensa e a única coisa que desejávamos era correr para a presença de Deus. Mas depois de muitos meses, foi muito claro como um relâmpago a vontade de Deus de que ajustássemos algumas coisas. Essa primeira etapa terminou. A chama da glória de Deus era tão reluzente que ficamos tão fascinados que acabamos percebendo, deixando de perceber algumas coisas importantes que nós precisávamos nos atentar e abençoar, como os mais fracos, como aqueles da nossa própria família, que muitas vezes não nos atentamos. Muitas esposas provaram de relances da glória que era apenas transmitida pelos maridos que estavam aqui. Algumas adoeceram, ficaram doentes por nossa ausência. Nosso corpo também estava no limiar, pois estar continuamente exigia dedicação intensa. Algo que com o nosso número de pessoas era impossível, porque não temos ainda um corpo glorificado. Chegamos no final de 2023 exaustos, mas impactados pela presença. Passou um ano depois, nesse mesmo tempo, alguns foram atacados, alvejados e outros até mesmo desistiram. Mas o Senhor trouxe reforços. O Senhor trouxe jovens, homens e mulheres separados, que foram frutos das nossas orações aqui. Nós fizemos orações perigosas pedindo o Espírito Santo que tocasse homens e mulheres espalhados nesse estado e que viessem somar com a devoção, com a intercessão, com o clamor. Nós pedimos e nós vimos homens e mulheres, jovens, subindo ao alto da colina, e eles se apresentaram voluntariamente, jovens como Samuel, Júlia, Felipe, Laura, tantos outros que estão aqui, pais, filhos. Mas sutilmente, à medida que os reforços chegaram às nossas agendas, aos poucos, elas foram roubadas. Viagens, compromissos, festas, celebrações, projetos, tanta coisa, aquelas coisas lícitas e naturais da vida que tentávamos dizer não, aos poucos foram ganhando o nosso sim. Hoje eu sinto que há um pedaço de mim que ficou em algum lugar. Há um buraco que eu sei que só pode ser preenchido pela eternidade. E só pode ser preenchido pela glória, a cabode de Deus. E não tem nada a ver com a vida devocional individual. A vida devocional individual, o casamento, a família. Olhando para a minha vida, olhando para a vida dos meus irmãos, está em dia. Está como manda o figurino de uma vida cristã normal. Mas há um vazio por não estarmos diante da cabode. Esse vazio dói a ponto de confundirmos com depressão, mas não é aquela depressão emocional, é a depressão de não estarmos mais diante da chama da glória de Deus, dia e noite. Estamos enfermos de amor. Por diversas vezes tentei correlacionar o que eu estava sentindo com o que os discípulos de Jesus sentiram quando ele partiu, ou com o que Ivan Roberts ou William Seymour sentiram depois que a glória não estava mais em Azusa ou em Lug Hall da mesma forma. Eu acho que eles sentiram essa dor que eu não consigo explicar, essa dor que muitas vezes nos faz comer apenas para satisfazer um vazio de não estarmos mais diante da glória coletiva. Eu não sei explicar, mas eu não nasci para viver sem ela. Eu nasci para contemplar essa glória dia e noite. Eu nasci para ver Jesus.
Talvez, irmãos, você não tenha vivido nada disso, mas eu sinto que o Senhor está nos chamando a viver diante da presença da cabode dEle. Essa cabode, essa presença objetiva deseja se manifestar de maneira viva. É mais do que a presença do Espírito no nosso interior, é Deus, é a glória de Deus, a cabode, a Shekinah, se manifestando no lugar e mudando tudo, mudando uma região geográfica, mudando vidas na nossa vizinhança. Semana passada eu cheguei a dizer que se for para viver uma vida de um pastor normal, de uma igreja normal, que o Senhor levante outro, mas eu não quero viver mais sem a presença gloriosa do Senhor. Mas Deus não tem nada a ver com isso, com o fato de não estarmos mais diante da glória. Aliás, Ele quer que correspondamos. Por dias eu me frustrei, até mesmo me culpei. Eu sentei com alguns irmãos, pessoas que estavam queimando e não estão mais, estão desanimadas. Alguns chegaram a culpar estranhamente esse período, e confesso que isso me afetou. Eu estou numa mistura de sentimentos dentro de mim. Há uma responsabilidade de cuidar da igreja de Jesus. Há uma responsabilidade de ensinar e admoestar os santos, de receber novos membros, de aconselhar pessoas, de batizar, de ensinar. Há um senso de orar pelos irmãos de campos que estão se desenvolvendo. Há um senso no meu coração de orar pelo Denis e pela Mari dia e noite, para que não se sintam sós. Mas há um ardor desesperador no meu coração pela glória de Deus, porque há mais do que isso, irmãos. Há mais do que isso na história. Há mais do que essa vida normal que chamamos de um culto no domingo, apenas uma celebração que satisfaz um senso de religiosidade. Há muito mais. Deus quer se manifestar de maneira objetiva aqui, mudar a história da nação brasileira. Mudar a história da nação brasileira. Eu não me conformo em ver Pamela doente, meu pai doente, não me conformo em ver a Aline doente, não me conformo em ver tantos irmãos afetados, não me conformo em ver o nome do Senhor sendo zombado em todos os canais YouTube por tantos escândalos. Quando estamos falando de carregar a glória nos ombros, a primeira vez que aparece a palavra ombro em Gênesis 9, quando Noé, um pai, se embriaga e ele é exposto, e nessa exposição um filho, ele gasta a sua vida para acusar e apontar o erro do seu pai, mas dois filhos pegam a capa pelo ombro. Eles se comprometem, Sem e Jafé, eles se responsabilizam em restaurar a dignidade do seu Senhor. Quando a Bíblia está falando sobre carregar a arca no ombro, está falando de homens que precisam se levantar para restaurar a dignidade do Senhor Deus e santificar o seu nome sobre a terra. Não são dias de ficar olhando a podridão da noiva. Não são dias da gente ficar se alimentando de vídeos de YouTube, falando sobre a igreja, a pessoa que caiu, a família que se dividiu, o escândalo sexual de outro, e se alimentar de sujeiras. São dias de assumirmos a responsabilidade de restaurar a dignidade do nome do Senhor sobre a terra. Eu não digo em voltar a 24/7, nós não temos nem força para isso, mas de alguma maneira o Senhor quer que voltemos a orar juntos, com intensidade, voltarmos a nos gastar em renúncia por Ele, para Ele, e eu sei que algo Ele fará. Eu não sinto em definir um dia, definir uma programação, porque a gente se acostuma rápido em colocar a glória em carros de boi, em estruturas. Mas eu não sei, meus irmãos. Eu falei com alguns aqui que amanhã eu vou estar aqui 22 horas. E eu vou estar aqui para orar. E quem quiser venha orar com a gente. Não sei o que vai fazer, o que Deus vai fazer. Mas eu quero convidar alguns que se vocês quiserem orar e gastar tempo no Senhor em oração, nós vamos estar aqui em alguns tempos alternativos. Final agora do ano, início de janeiro. Talvez Deus mude todos os planos novamente, mas uma coisa eu sei: a glória dele e a chuva virá. A chuva virá, a glória de Deus virá,
a chuva virá e uma noiva gloriosa irá se levantar, preparada, adornada para glorificar o nome do Senhor sobre a terra. E Ele está mandando soldados, Ele está mandando novos guerreiros. E se você deseja isso, se você deseja se comprometer com oração, se você deseja se comprometer com a trombeta que o Senhor está ressoando, fique de pé nesse momento.